Pessoal, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex para dar continuidade aqui na leitura do Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos ler o capítulo 13. Espero que você esteja gostando. Se você não recebeu os outros capítulos e queira receber, manda um oi aí pro 61 991 19 24 21, irmão Alex, que eu te adiciono em um dos nossos grupos aí que eu envio essas mensagens, beleza? Vamos lá então. Evangelho segundo Marcos, capítulo 13. Enquanto Yeshua estava saindo do templo, um dos discípulos lhe falou: Mestre, olha que pedras, que construções. Yeshua lhe respondeu: Está vendo essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Interessante aqui, né, pessoal, que Yeshua, ele tá falando algo que iria acontecer futuramente, e de fato aconteceu. O templo que Yeshua falou que não iria ficar pedra sobre pedra, é aquele local lá em Israel que o presidente foi lá recentemente, conhecido como Muro das Lamentações. Só aquele pedaço que sobrou da destruição. Beleza? Vamos continuar então. E eles não construíram mais templo. Interessante, né? E quando ele se sentou no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram, em particular: Conta-nos, quando será e qual será o sinal do que isso acontecerá? Que isso estará para se consumar. Verso 5. Yeshua então começou a dizer: Cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão usando o meu nome e dizendo: Sou eu, e enganarão muita gente. Quando ouvirdes falar de batalhas e notícias de guerras, não fiques alarmado. É preciso que essas coisas aconteçam, mas antes não é o fim. O que Yeshua está dizendo aqui? Nós temos que compreender os versículos aqui que Yeshua, no primeiro momento, ele fala que ali o templo seria destruído. E os discípulos perguntaram para ele quando que isso iria acontecer. Então Yeshua está respondendo o que iria acontecer lá em Jerusalém naquele momento, ali na destruição do templo. De fato, há de se levantar nação contra nação, reino contra reino. Então foi uma nação, né, Roma, que destruiu o templo. Então, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e muita fome. Isso é o começo das dores. Cuidado quanto a vós mesmos. Sereis, isso aqui, pessoal, também é interessante. Yeshua está falando sobre o que iria acontecer com os discípulos. E de fato aconteceu. Cuidado quanto a vós mesmos, sereis entregues aos tribunais e castigados nas sinagogas. Comparecereis diante de governadores e reis por minha causa, de modo que dareis testemunho diante deles. Primeiro é necessário que a boa nova seja anunciada a todas as nações. Quando vos levantarem para vos entregar, não vos preocupeis com o que falar. Falai o que vos for dado naquela hora, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do Eterno. O irmão entregará a irmã, o irmão à morte, o pai entregará ao filho, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Por causa do meu nome sereis odiado por todos, mas quem perseverar até o fim será salvo. Interessante, pessoal, se você pegar a história, um exemplo, tem um livro bacana que relata a história, Coliseu de Roma. Eu acho que eu até tenho esse livro em PDF. Pessoal, é um livro que muito triste. É triste e da mesma forma fortalece a nossa fé. Tu vê os irmãos
passando por isso aqui que Yeshua está falando, né? Muitos foram até os tribunais para poder estar negando, né, a Cristo, e foram mortos. Muitos foram mortos mesmo, fora os discípulos, né, ali que Yeshua escolheu, também foram mortos, né, ao fio da espada, praticamente todos. Vamos continuar. Quando virdes a abominação desoladora instalada onde não deve, o leitor entenda: os que estiverem na Judeia, fuja para as montanhas. Essa abominação desoladora, pessoal, também tem uma passagem em Daniel que relata sobre isso aqui. Possivelmente tem um nome aqui do rapaz, deixa eu ver aqui se tem o nome dele aqui. É o Antíoco Epifânios, né, que fez uma imagem para o pessoal adorar. É interessante isso aqui. Vamos continuar então. Os que estiverem na Judeia, fujam para as montanhas. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre em casa para pegar coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para pegar manto. Ai das mulheres grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que não aconteça no inverno, pois aqueles dias serão de tanta aflição como nunca houve desde o início do mundo, que o Eterno o criou até agora, e nunca mais haverá. E se o Senhor não encurtar aqueles dias, ninguém escaparia, mas por causa dos eleitos, dos seus eleitos, encurtou aqueles dias. Se então alguém vos disser: o Cristo está aqui, ou ali está ali, não acrediteis. Interessante essa passagem. Um exemplo, se o cara fala assim: ó, vamos ali que ele tem um homem de Deus, que não sei o que, está dizendo para a gente não ir até lá, né? Ó, Cristo está ali, não vai. Ele está dizendo para não ir. Não acrediteis. De fato surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão sinais e prodígios capazes de enganar, se possível, até os eleitos. Cuidado, pois eu vos preveni de tudo. Então, Yeshua está alertando aqui, né, que interessante que ele fala ali, naquele momento, para a gente entender, isso aqui ele está falando naquele momento ali, depois da sua partida. E incrível que pareça, realmente apareceu. Você vê algumas cartas do Novo Testamento recomendando contra os falsos irmãos, contra os falsos profetas. Isso, pessoal, para que você venha ter uma ideia, no ano 80 depois de Cristo, no ano 90, no ano 100. Aí eu te pergunto, e hoje? No ano 2019, será que tudo isso que a igreja, né, faz, será que essas doutrinas de fato é doutrinas de Cristo? Nós temos que analisar tudo, o que faz separação. Você tem que, isso aqui, esse evangelho aqui, ele dá ele ilumina a nossa mente para nós ver o que está certo e o que está errado, entendeu? Muito, muito, muito bom eles terem escrito e ter deixado para que nós venhamos ter uma orientação se de fato hoje o que as pessoas estão fazendo, o que estão praticando, está de acordo com a vontade e com a doutrina de Cristo. Vamos continuar. Mas naqueles dias, depois daquelas aflições, o sol ficará escuro e a lua perderá a sua claridade. As estrelas estarão caindo dos céus, e as potências celestes serão abaladas. Então virá o Filho do Homem, vindo nas nuvens, como grande poder e glória. Ele enviará os anjos para reunir
os seus eleitos dos 4 cantos da terra, da extremidade da terra à extremidade do céu. Então, conforme os ensinamentos aqui, o Yeshua vai vir juntamente com os anjos e vão separar os eleitos dos 4 cantos da terra, de todos os lugares. Quem tiver a marca, né? Quem foi batizado com o batismo de Yeshua, esse será levado. Vamos continuar. Aprendei da figueira a lição. Quando seus ramos vicejam e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. É uma parábola, pessoal. Vós, do mesmo modo, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que está próximo. Está portas. Está próximos. As portas. Em verdade vos digo, essa geração não passará até que tudo isso aconteça. Interessante, essa passagem aqui, depois eu tenho que até dar uma pesquisada sobre isso, que fala sobre geração. Em vários momentos, o autor coloca geração, essa geração, para determinadas pessoas. E aqui, ela ficou, quando você lê essa geração, você pensa que é aquela geração ali no momento. Ou o autor está se afirmando que é aquele povo, né? Então, de fato, dá a entender, pessoal, que essas coisas já aconteceram, entendeu? Aconteceu naquele período, dá a entender aqui claramente. Mas eu vou dar uma pesquisada sobre isso aqui, para que nós venhamos trazer algo mais claro. E tem vezes que fica um ar de, assim, sem entendimento. Eu, particularmente, não vou trazer uma interpretação aqui. Por quê? Porque tem pessoas que fazem isso erradamente e criam doutrinas erradas. Então, se é algo que não está muito claro, é melhor a gente prosseguir aqui. Não vamos ficar parado em certas coisas sem saber se de fato aquilo ali é aquilo que a gente está falando ou não. Porque tem pessoas que falam que é uma coisa, tem pessoas que falam que é outra. Eu, particularmente, eu tento ficar neutro, né? Para quê? Para que não venha ensinar algo que o texto não está dizendo o que é. Então nós temos que ser sábio. Vamos continuar para ver. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ele está dizendo que o céu e a terra passarão, mas as palavras dele, aquilo que ele está falando, não vai passar, vai acontecer. Ora, quanto àquele dia ou hora, ninguém tem conhecimento, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, ele, nem próprio ele, só o Pai. Então, ele deixa bem claro que isso não é do conhecimento humano, né? Não é do conhecimento de anjos, ninguém sabe. Então, não é eu que vou trazer uma interpretação aqui erradamente, né? Para poder estar iludindo as pessoas, enganando as pessoas. Nós temos que ser bastante claro no que a gente ensina. Cuidado, ficai atento, pois não sabeis quando chegará o momento. E é como um homem que, ao viajar, deixa sua casa e confiou a responsabilidade a seus servos, e a cada um sua tarefa, mandando que o porteiro ficasse vigiando. Vigiai, portanto, pois não sabeis quando o Senhor da casa volta, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Não aconteça que, vindo de repente, vos encontre dormindo. O que vos digo a todos: vigiai. Então, Yeshua alerta aos seus discípulos a vigiar, né? Então, nós temos que tomar cuidado, nós temos que vigiar
para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Beleza? Depois eu vou trazer um vídeo sobre o templo para que a gente venha entender um pouquinho mais. Tranquilo? Que o Eterno possa estar abençoando você poderosamente e até o próximo vídeo. Um abraço do irmão Alex.